Olá a todos! Hoje nós vamos dar continuidade à rúbrica criada pela Associação Portuguesa do Trompete, chamada O Som da Experiência. E hoje temos o prazer de falar com uma pessoa que, bem, é considerado por muitos um grande mentor, uma pessoa com uma retórica muito acima da média. E eu tenho o prazer de falar hoje com o Sr. Rufino. Bom dia. Bom dia. Bem, em primeiro lugar, em nome de todo o corpo diretivo da Associação Portuguesa do Trompete, muito obrigado por conceder esta entrevista. E hoje eu estou aqui para ouvir o Sr. Rufino, perceber como começou a estudar trompete, como alimenta esse amor pela música, pela banda filarmónica. Então, quem é o Sr. Rufino? Pronto, eu em 1964 fui aluno em Crestuma, na aprendizagem da música, e foi o meu primeiro professor, o Sr. Alberto Campos, que era de lá de Crestuma, e era um rapaz que tocava saxofone tenor e depois foi estudar violoncelo para o Conservatório de Música do Porto e depois concorreu à banda da GNR de Lisboa e concluiu o curso no Conservatório Nacional em Lisboa. Okay. Foi ele que me iniciou e incentivou para a música. Entretanto, aprendi em 64, em 65, 66, já estava a integrar a banda na trompete. O seu primeiro instrumento logo foi trompete? Foi. Entretanto, ingressei na banda e em 1972 foi para Angola cumprir o serviço militar. Ok. Quando regressei, era regente da banda de Crestuma, um primo meu, que também estava na banda da Força Aérea. Tinha 19 anos, concorreu e estava na banda da Força Aérea. Entretanto, o maestro que lá estava demitiu-se e eles não tinham mais ninguém, foram a correr a Lisboa, pedir ao meu primo para convidá-lo a tomar conta da banda para dar continuidade. Pronto, eu quando cheguei de Angola em 75, ele convidou-me para tomar conta da escola de música, para desenvolver a escola de música em Crestuma. Ok. Pronto, eu a partir daí comecei a trabalhar com muitos miúdos, mesmo com muitos miúdos, e fizemos eu e ele, mas ele disponibilizou-me a escola para eu trabalhar muito, de vez em quando passava para saber como é que estava e tal, dava a sua ajuda, mas entretanto eu lá fiz trompetes, saxofones, clarinetes. Auxiliava daquilo que era possível, não é? Eu tinha um mestre, um livro que me dizia tudo sobre os instrumentos e eu sabia as posições, abria o livro e obrigava-os a trabalhar mediante as indicações que eu ia dando e olha, graças a Deus continuei e fizeram-se bons músicos. De lá saiu muita gente e que o professor Giliano provavelmente saberá, a Rosa Oliveira, que é saxofonista no Conservatório de Música do Porto, começou lá comigo. O Sr. Rufino foi o meu primeiro professor de solfejo, de saxofone. Ainda me lembro dele a ensinar-me a colocar a palheta na boquilha. E ele é um dos grandes responsáveis por eu gostar tanto de música, gostar tanto de tocar. Nós, todos os sábados, antes de eu entrar para a banda, fazíamos uma espécie de banda juvenil em que tocávamos todos juntos as peças da banda, dos crescidos, e eu adorava fazer aquilo. E adorava os sábados à tarde. E depois, quando entrei para a banda, o Sr. Rufino foi sempre um músico incrível, criava sempre bom ambiente, muitas vezes vinha trazer-me a casa e tenho muito boas memórias
do meu início, do meu percurso na música e no saxofone, graças ao Sr. Rufino, portanto, obrigada, Sr. Rufino. Ok. Não, aquilo que eu ouço é que o Sr. Rufino era um grande acolhedor. Sim, Pegava essas crianças, adolescentes, né? pois, exatamente. E trabalhava-os ali com todas as limitações. Penso que, estamos a falar de 75, 76, nessa altura, Sim, sim. não havia... 75 ou 80 as coisas eram muito, muito Sim, curtas. havia um livro com as posições dos instrumentos e o resto, não é? O resto, eles iam crescendo, fazendo aquilo que recebiam indicações. E, portanto, fizeram, trabalharam muito bem. E nesse período sempre continuou a tocar? Ou... Tocava na banda e ajudava na escola, tudo. Era professor de formação musical e depois dava indicações para fazer instrumentos. Eles diziam que gostavam de fazer e tal. A Sra. Rosa Oliveira começou a pedir o saxofone, foi para o saxofone. Outros pediam Nós clarinete. temos o Rubem Castro, que faz parte Também foi da professor direção. dele também. Exatamente, começou consigo. Sim, não, ele já estava cá com o antigo maestro da banda e já dava umas notas. Mas, entretanto, eu cheguei e ele começou a trabalhar mais. E diversos aqui, diversos. Trombones, bombardinos. Sim. Era usual haver essa forma de passar o conhecimento? Sim, sim, era. Era porque na altura também não havia, portanto, instrumentistas para todos, Claro. para todos os instrumentos. Portanto, eu adaptei-me a essa situação e dava a todos, não é? As posições dos metais, eu sabia. A posição dos saxofones, abria o livro e começava posição a posição e durante 2 semanas os miúdos sabiam as posições todas. E depois começava a desenvolver. Posição de trombone, de varas. Trombone de varas. Trombone de varas, olha, estão aí as Exatamente. posições. Bem, para quem não sabe, estamos na sala do Sr. Rufino, aqui na sede da banda Da ACMA. Então estamos aqui no seu espaço, então está aqui a mostrar... De trabalho. Exatamente, as posições do trombone. Mas, fazendo um elo, não é? É que o meu primeiro maestro também tocava saxofone. E eu lembro-me como se fosse hoje, o Sr. Rufino. Ele disse, porque tocava saxofone, não tinha a expertise do trompete, e ele disse-me as posições do trompete erradas. Pois. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, lá, na segunda oitava. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, ao contrário. e aquilo não soava e para fazer O enquadramento da situação. Exatamente. Mas o que acontecia? Dó, Ré, Mi, aquilo não soava. E eu tentei aqui Pois. o Dó, Ré, Mi e aquilo já soava bem. Pois. E eu pensei, se calhar eu vou seguir o meu ouvido, aquilo que está a soar-me bem. Claro. Isso tudo para dizer, Sr. Rufino, que apesar da pouca informação que havia na altura, não se deixou de fazer bons músicos. Não. Nunca será essa circunstância. Premissa, exatamente. Tínhamos pouca informação, por isso é que os músicos hoje são melhores do que os de antigamente. Eu, sinceramente, não acho isso. Não concordo muito. Não, porque bons músicos sempre houve Sim. desde sempre, Sim. não é? Pois. Então, continue. Pronto, e depois de costume, até 95 eu andei lá e tal a trabalhar, mas entretanto, por cisão do meu primo maestro, que também, pronto, em 95, por qualquer motivo incompatibilizou-se com a direção por motivos organizativos, e foi-se embora. E eu, passado uma semana, fiquei lá mais uma semana para cumprir os objetivos que me tinha proposto no sábado de dar aula, não os deixei na mão, estive com os miúdos nesse sábado todo e também me fui embora. Mas, paralelamente, nessa altura, eu também dava aulas na Academia de Música em Sandim. Numa Academia de Música em Sandim. Paralelamente, eu de manhã estava a manhã toda em Costume
Então, dos sábados. sempre foi um entusiasta da Sim, música? sim, esteve em Sandim também. Depois cheguei a Sandim, também tinha miúdos de flauta, de trompete, de piano, mas piano tinha lá uma pianista, a Rosa Maria, e de violino era o senhor também da Orquestra de Porto. Ok. Lá. E a Rosa Maria era filha desse senhor violinista, a pianista. E, entretanto, eu fazia formação musical e dava aos sopros. E também fiz 10 músicos lá. No tempo que eu andei lá, também fiz 10 músicos. 4 flautas, 3 saxofones, 2 trompetes e 1 contrabaixo. Que depois, isto antes de 95, de eu me vir embora. E como em Sandinha, a música, eles ensinavam música, mas tinham lá uma tuna, mas não tinham serviço e não havia maneira de os desenvolver, trouxe-os para Costume e integrei-os na banda. Também, para eles. E foram bons músicos. E trabalharam muito bem. Depois, pronto, em 95 eu vim embora e eles ficaram lá, mas também se vieram embora depois. Sr. Rufino, permita-me a pergunta, porque eu tenho uma curiosidade de, como não vivi nesse tempo, gostava de saber como é que era o panorama musical em Portugal nessa época pós-regime de 75. Sim, 75. Como é que era Portugal relativamente à questão musical? Sim, antes e nesse regime pronto, era muito difícil, mas nós fomos vivendo e fazendo. Nas terrinhas eram entusiastas e vinham, apareciam e fazia-se. Mas a partir de 75 as coisas melhoraram muito, é verdade. Os miúdos começaram a se interessar, e o panorama musical começou a crescer bastante. Bastante. Já havia referências, como nós somos a Associação Portuguesa do Trompete, já havia referências de grandes trompetistas nessa altura? Havia. Todos os entrevistados que nós tivemos contacto falaram sempre do professor Macedo, não é? E o professor Macedo esteve no Conservatório de Música de Porto e eu, por acaso, estudei com um senhor que era o professor Costa Santos, que tocava clarinete. E foi ele que me deu aulas de trompete. Quando eu fui para Angola, o professor Macedo chegou ao Conservatório de Música. Ele já tinha tido, portanto, concorrido para ser admitido no Conservatório, mas já há 2 ou 3 anos, mas só naquela altura é que ele foi admitido. E a partir daí apareceram muita gente a tocar bem. Então, E ele foi um dos promotores dos trompetistas aqui do Norte. Sim, um dos grandes eu penso promotores. que tenha, porque nós já entrevistamos Outros elementos. E penso que terá sido o grande mentor desses trompetistas, não é? Da altura. Sim, foi. São professores. Sim. Eu gosto sempre de falar no professor Macedo porque há miúdos hoje em dia que não sabem quem foi o professor Macedo. Mas, outra pergunta. O senhor sabe quem foi o professor do professor Macedo? Não tenho ideia. Porque, assim, mas ele foi realmente um instrumentista espetacular. E claro que, dada a deficiência dele também, ele deveria estudar muito. Sim. Trabalhava muito. Mas não sei quem foi o professor do professor Macedo, não sei. Ok. Pronto. Está aqui um assunto para a Associação Portuguesa do Trompete. Pesquisar, exatamente. Mas, voltando ao assunto. Já percebi que o Sr. Rufino começou com o trompete, mas logo cedo desenvolveu outras situações. Exatamente. Ligadas a outros instrumentos. Sim, porque depois, em 95, quando eu me retiro de Costume, sou convidado precisamente pelo Sr. Jorge Anjo, que era diretor desta casa, portanto, convidou-me a vir para a Vintes e encontrei aqui o Jorge Anjo e o Sr. Jorge Lima, que eram, na altura, os que superentendiam a direção desta casa,
E então eu estive a conversar com eles quando me apresentei ao convite que eles me fizeram, e eles disseram que eu vinha para ajudar na escola de música, porque não tinham professores específicos. E então incumbiram-me de dar formação musical aos miúdos e, portanto, arranjar horários para também começar a dar aulas de instrumento. O António Rufino tocou comigo na banda de Costuma. E então, sabendo eu que ele ia fazer uma pausa naquela coletividade e sendo responsável pela banda de Guindos, na altura havia dificuldades de termos músicos na nossa banda e docentes, e então havia um projeto para começar com a escola de música, para criar músicos para a nossa banda. Sabendo que o Rufino estava parado, tentei logo apanhá-lo para a nossa banda, e não era ele só que andava atrás do homem, mas havia mais bandas que o queriam, e ficou satisfação que ele queria que eu consegui trazê-lo para a nossa banda, e ele acedeu ao nosso projeto. E agora é com orgulho que o vejo ainda na banda de Guindos. Okay. Então, pelo visto, já era famoso, já foram... E eles sabiam o trabalho que eu tinha feito em Costuma, e então chamaram-me em Costuma e em Sandim. Portanto, sabiam disso. E, portanto, começaram-me a convidar e a dizer para eu fazer. E então fiz. Olha, uma das primeiras audições, quando eu cheguei cá, não havia assim grandes motivos para fazer audições. As meninas, a sua cunhada e a sua companheira, fizeram uma audição aqui espetacular quando eu cá cheguei. E isso foi em que ano? 1996. 95, depois fizemos uma audição em 96 e elas foram realmente pessoas que promoveram também, porque elas já tocavam bem e era motivo para mostrar que a escola funcionava e que era necessário, portanto, trabalhar mais ainda para os miúdos que assistiram se entusiasmarem também com a participação delas. Fizeram também essa audição. E quando chegou aqui, já está aqui há 30... Há 30 anos, precisamente. Eu tive 30 em Costuma e 30 aqui, 60. Eu tenho, uma vida toda dedicada a eu tenho 73, portanto, aqueles 13 anos foi a preparação para eu andar para aí. Exatamente. A Banda da Vintes cumpre também um papel socioeducacional, onde há aulas de balé, há também acompanhamento de disciplinas teóricas, e também existe uma tuna, no qual o Sr. Rufino é o maestro. A ACMA é muito mais do que uma banda de música. É um lugar onde os jovens podem explorar o seu talento. Quando chegou aqui a Vintes, a banda da Vintes, qual foi logo o seu primeiro pensamento? Foi de muito trabalho? O meu primeiro pensamento foi dedicar-me. Não é? Foi dedicar-me de alma e coração para poder realmente desempenhar o papel que me incumbiram de fazer. Eu não ia chegar aqui e andar aqui a passear, não podia ser. Sim, sim. Comecei a arranjar forma de trabalhar. O Ruben tocava trompete, um rapazinho também chamado Adalberto também tocava trompete. A gente trabalhava, fazia e dávamos possibilidade de fazer duos e tal. E eu comecei a andar com eles a fazer esse tipo de trabalho. Entretanto, encontrou bastante terra fértil. Sim. Depois apareceram o Jorge Lima, que era pequenino, que é percussionista da banda sinfónica. Sim. Eu conheço o meu colega. É daqui. Olá, Sr. Rufino. É bom grado que estou aqui a fazer este vídeo, pois você foi uma pessoa muito importante na minha vida. Hoje sou o que sou e muito devo aos ensinamentos de sábado à tarde na Orquestra Ligeira. Aprendemos muito consigo e sempre o considerei um exemplo a seguir. Desejo-lhe as maiores felicidades e um grande abraço do seu amigo Jorge. Até breve. Começou aqui. Começou. Na altura ele era muito novito e depois os miúdos mesmo, eles mesmo, disseram ao Jorge Lima que queriam que a malta nova fizesse uma orquestra. E então o Jorge disse assim, mas quem é que vocês indicam para vos orientar na orquestra? Até aí o professor Rufino, e ele fará isso.
A partir daí eles convidaram-me, disseram sim senhora, pronto. Eu comecei a arranjar material de orquestra. Então, um grupo dentro Da banda é que me indigitaram para eu fazer isso. Eles disseram ao presidente, e o presidente, olha que os miúdos querem fazer uma orquestra ligeira, preparar uma orquestra ligeira, e eu indiquei-te a ti. Eles já te disseram, já me disseram. Pronto. Foram logo 20 para a orquestra, um percussionista, 2 trompetes, o Hugo Oliveira, que é de Costuma. Sei, sim. 6 meses foi eu que lhe ensinei a soprar para o trompete. Depois o pai dela andava na banda da trofa e ele ia com o pai para a banda da trofa, levava o trompete, e depois também integrou lá, com certeza que a escola, aos sábados, quando ele ia lá ao ensaio, ia mais cedo, e ficou lá na banda. O Sr. Rufino, eu estou aqui a ouvi-lo atentamente e estou a pensar que no meu primeiro ano de mestrado nós aprendemos a teoria da docência, da educação. Sim. Não é? E há muito que é debatido, casos extraordinários de pessoas que supostamente não têm a formação académica, mas são tão bons como aqueles os académicos, porque fazer o que o Sr. Rufino fez e ainda continua a fazer, isso é importante, é de facto como nós vamos explicar isso na academia. Uma pessoa que supostamente não teve ciência das cadeiras que nós tivemos, pegar um miúdo e ensiná-lo a soprar para um instrumento. Eu, que sou professor, que passei pela academia, às vezes tenho dificuldade. Não é? Agora, há pessoas que a aptidão dela, o dom que essa pessoa tem, de facto, é partilhar, é ensinar. Então, dou-lhe muito valor porque, de facto, o que fez durante o segmento da sua vida é algo extremamente bonito e também muito difícil. Por isso, fica aqui o meu sincero cumprimento. Entretanto, começa a desenvolver esse trabalho na banda da Vintes e depois, diga-me só uma coisa, qual é diga se tentar e se encontrar um momento específico que olhou e falou para si mesmo, eu consegui, algo que tenha dado realmente muito prazer. Pode ser algo bastante pontual, mas que tenha lhe feito sentir-se importante. Não, a importância na música é aquela que nós devemos ter todos. É realmente o empenho para poder resolver as situações de quem o solicita. Os miúdos, quando pretendem, eu nunca faço nada que o miúdo não queira. Eu faço sempre as coisas de forma a que o miúdo se sinta bem para trabalhar. Nunca o contrario. E tenho levado as situações assim. Não sou pressionante, faço as coisas sem grandes pressões. Portanto, e tem corrido bem. Também tenho sentido que tem corrido bem, porque se perguntar a eles esse tipo de situações, eles dizem a mesma coisa. Eu nunca contrariei os miúdos para fazer coisas que não deviam. Eles sempre obedeceram, foram sempre sinceros, foram ótimos. Houve muitos miúdos que deram muito trabalho, Sr. Rufino? Houve miúdos que deram muito trabalho? Não, foram sempre muito solícitos, compreenderam sempre a minha posição, obedeciam, faziam. Uns andavam mais e outros menos, mas sempre, todos eles foram sempre muito direitinhos e respeitadores, faziam. Afinal, cabo um puxa pelo outro. Exatamente. E o geral, o globo geral, Sim. vai sempre, é sempre mais forte do que a individualidade. Exatamente. Eu também costumo pensar. Eu quando fazia trombones, eu fiz 4, 5.
Um deles foi estudar para a Holanda, que não deve ter aproveitado, mas entretanto foi estudar para a Holanda e está cá. Até está a tocar na banda da Foz. Ele tocou aqui na banda de Vintes e até foi para a banda da Foz. O Costa, o maestro, o Manuel Joaquim Costa, foi meu aluno. Pois, se calhar tem a dificuldade de lembrar-se de todos os alunos que passaram. Foi meu aluno e de Tuva. Maravilha. Portanto, e os trombones também foram, está lá, e são 4, fez um na Maia, o Telmo, que é foi um rapazinho muito porreiro também, que está na banda de Moreira da Maia, não sei se ele já deixou-se ainda, lá está. Também porreiro, o Daniel, que toca aqui ainda na banda, também foi trombone, tem diversos, não vale a pena eu falar. Então, o panorama antigamente era haver um instrutor para diversos instrumentos. Exatamente. Então havia professores específicos para cada instrumento. Não. A gente ia andando e fazendo e entretanto tivemos rentabilidades agradáveis. Eu pelo menos senti que tive rentabilidades agradáveis. Está aí o resultado, não é? Muita gente. Exato. Muita gente que agora, sabe disso. O tempo passa, gerações vão sobrepondo sobre gerações, e como o Sr. Rufino encara, porque eu também vejo que é uma pessoa atualizada, como o Sr. Rufino encara a nossa geração e sociedade atual. Hoje em dia temos muita informação, basta ir ao YouTube, basta ir à internet, né? Hoje em dia temos um professor somente para um aluno específico, com bons instrumentos, com bons vocais, com tudo aquilo que é necessário ter para poder desenvolver. Exatamente. E atualmente é assim. Essa adaptação, foi difícil ou não foi? Não, a adaptação, quando se criava condições melhores, claro que os alunos também começavam os atuais começam a procurar esse tipo de coisas. Antigamente dava-se-lhe um instrumento e um vocal e não escolhiam qualidade. Também havia muito pouco. Havia muito pouco. Às vezes os instrumentos iam à Casa Guimarães comprar um trompete nacional, não havia a possibilidade de comprar marcas que ajudassem o instrumentista a ser melhor do que qualquer era. Os instrumentos eram mais rudimentares, não havia. Naquela época era assim. Afinação brilhante. Brilhante. Só nessa altura, e em 1990, 89, 90, é que a banda de Cristuma comprou um instrumento normal. Porque até ali estava com os instrumentos eram brilhantes. E aqui também, os instrumentos eram brilhantes. Depois comprou-se um instrumental normal e começou da afinação normal e começaram a desenvolver-se, mas até aí era realmente... Eu estou aqui a tentar imaginar a confusão da afinação de instrumentos com afinação que nós sim, a afinação era afinação muito brilhante. Sim, com a afinação, e alguns tinham normal era sempre muito complexo, era complexo. Por isso é que as bandas atualmente têm uma afinação agradável até, porque antigamente era uma gritaria doida, não é? Provavelmente. E os que conseguiam fazer uma melhor afinação já era bom, já se salientava um bocado. E como é que... desculpa, eu sou muito curioso e gosto de fazer muitas perguntas, porque de facto tenho curiosidade em muitos aspectos, principalmente nessa altura. Como é que era a vossa ideia e imagem de som na altura? Porque não havia tantas referências, não é? Como é que era ter um som bonito no trompete, por exemplo? Nós criávamos a possibilidade de gostar do nosso som. Trabalhávamos e gostávamos do nosso som. E as pessoas que nos ouviam diziam, está bom, está porreiro, é agradável ouvir. Uau. E tal. Pronto. Agora, claro que agora aparecem miúdos a fazer som muito bonito, sons agradáveis, tocar com técnica, aparece gente muito boa.
Na altura, não. Então, basicamente, era confiar no seu próprio ouvido, não é? Aquilo Exatamente. que soava bem. Porque Exatamente. eu costumo falar para os meus alunos. O nosso primeiro professor são os nossos ouvidos. Nós sabemos quando a nota está afinada, quando não está. Nós sabemos quando o instrumento está a timbrar, quando está focado. Exatamente. Pois, se tivermos uma pessoa que ajude, facilmente andamos. Sim. Mas era essa a pergunta. Como é que, para vocês, naquela altura, o que era um bom som do trompete? Eu tinha... Sim, aliás, também havia, portanto, maestros que não gostavam de ouvir um instrumentista abusar da força. Ficou muito forte. Ficar muito forte. E as intensidades fortes, meio forte, piano, são para exercer. Claro. E o forte era um meio forte, quase. Não gostavam de ouvir as pessoas salientar demasiadamente o som. Mas pronto, havia alturas em que as bandas também exerciam esse tipo de competência, isto é, quando era piano, tocavam piano e tal. A afinação sempre foi realmente a dificuldade de uma banda de música de gente amadora, claro, que preocupava os seus maestros, não é? Os maestros preocupavam-se muito com a afinação, mas os músicos tinham que tocar. E esses cuidados, muitos deles não o tinham. Portanto, o maestro tinha que pedir que as coisas acontecessem melhor e tal. Pronto. Mas fazia-se trabalhos agradáveis, mas pronto, não é como agora. Agora os miúdos tratam a música com mais facilidade. Sim. Tratam a música com mais facilidade. Mais fácil, não é? Esse processo todo ele é muito mais simples. Se eu quiser tocar numa banda filarmónica em Gaia, há 4 possibilidades. Se eu quiser, por exemplo, tocar acompanhado num piano... Eu nunca me saturei de fazer parte da banda. Nunca saturei. Aliás, a minha esposa às vezes pergunta, mas isso ainda não chega ao fim? Não. Para quê? O quê? Dá-me vida isso. Eu se parar, fico também provavelmente com desgosto de deixar e às tantas até adoeço, não é? Portanto, claro, é preferível realmente a gente manter a atividade que gosta de fazer e vai servindo melhor. Pior nunca é, porque eu tenho o cuidado de não fazer asneiras. A gente, quando está a colaborar, sempre que saiba que está a fazer bem, deve continuar. E é uma forma também de rejuvenescer, não é? Estar em ambientes com miúdos, com graúdos. Sim. Todo escalão etário é ótimo para se viver. A gente vive com os miúdos, tem aqui miúdos de 9 anos e 10, e venho eu fico feliz de vir aqui ajudá-los e trabalho de manhã e tal. Pronto. E tem algum familiar que conseguiu encaminhar para a música? Algum neto, filho? Tenho um neto que foi professor de formação musical aqui e foi aluno do Jorge Miguel na percussão, mas agora foi morar para a Meia e está a fazer aulas de percussão com baterista. Ele toca muito bem bateria. Ok. Então... Toca muito bem. É o único. A neta anda no balé, aqui também. Só gosta de dançar. Portanto. E da sua família? Foi o primeiro músico? Foi primeiro e único. Uau! Meu filho toca guitarra, um bocado de guitarra e tal. Quando era pequenino também andou a estudar, mas nunca... É só para passar os tempinhos e tal. Sim. Ao contrário, foi sempre eu. Não tem mais. E só uma família muito grande. Nós somos 11 irmãos. Uau! E eu fui o único que foi encaminhado para a música. E pronto. Bem, pelo menos quando há concertos, a família toda vai ouvir e já dá para compor um bocadinho a sala, não é? E tenho um irmão em França que serviu grandes conjuntos e ele mesmo construiu uma bateria. Uau!
Uau. Ele é um engenhocas. Tem uma habilidade doida. E viveu sempre com bons músicos. Bem, agora eu gostaria de entrar numa esfera de mais pessoal. Eu gostava de saber quais foram as suas experiências mais marcantes, mais engraçadas e talvez mais estressantes. Vamos começar por uma experiência marcante, que tenha no âmbito da sua atividade musical. O que foi? Pode pontuar algo muito marcante que impactou a sua vida? Sim, eu gostei de fazer muitos trabalhos, mas aqueles que eu dei foi trabalhar com a Orquestra Argelha e fazer concertos mesmo muito bons. Estou-me a recordar do professor Noemi, do Bombardino, fazer a área para Bombardino, e ele sozinho, muito pequenito, e fez a área de Bombardino muito, muito bem. Eu gostei. Ele é um excelente músico de Bombardino. Gostei do Jorge Lima, pequenito, tocar as Quesardas de Monte, na marimba. Foram situações que eu adorei. Foram coisas marcantes. Ainda hoje recordo e sinto que foi realmente muito bom. Que bonito. Tem coisas bonitas, coisas espetaculares. Um outro rapazito também que andava aí e também tocava trompete, e eu pus a granada e ele também tocou a solo a granada também. Gostei também. Portanto, coisas que eu colocava em instante e que os miúdos gostavam e faziam as coisas agradáveis. Há muitas coisas que eu vivi bonitas, que eu vivi bem, e fez coisas muito bonitas, coisas muito bonitas. E algo assim engraçado. No outro dia que estivemos juntos, o Sr. Rufino é um entusiasta da música. Entretanto, fizemos um encontro, o nosso primeiro encontro, à PTR de trompetistas aqui do Conselho de Gaia, e o Sr. Rufino lá estava. Agora tivemos em Braga, não é? Onde a Associação Portuguesa de Trompete coproduziu também um workshop com um trompetista japonês, Shun Sasaki. Lá estava o Sr. Rufino, por isso é uma pessoa que ama música. E nesse nosso primeiro encontro, Sr. Rufino, o senhor partilhou uma história que ficou-me na retina, que foi aquela questão de tocar numa Praça do Touro. Podia partilhar isso agora com toda a gente? Partilhar. Foi realmente montaram ali em Oliveira do Touro uma arena, portanto, móvel, montaram ali, e a banda foi realmente convidada a ir lá participar na tourada que eles fizeram lá. E então nós tocamos um passo doble lá. Tocamos um passo doble quando lá o cavaleiro andava a domar o touro, não é? E eu estava a tocar e pronto, e tinha lá uma parte que era solo e eu estava a tocar. E o cavaleiro passou, toca e tal. Opa, eu estava a tocar com alma e com delicadeza, mas eu nunca toquei numa arena, já vi o que ela de toca, e eu aflita, queria tocar mais. Foi realmente espetacular. Opa, eu estava a tocar de forma a que eu tivesse enquadrado com a banda, eu não ia estar ali a tocar sozinho. Ele já para baixo, o trompetista, banda para cá para fora, o som. Claro. Não, eu aqui não, estávamos a tocar um passo doble, mas estava enquadrado com a banda. E quando o cavaleiro passa, toca. Ele até mandou um palavrão. Eu gostava de estar lá a assistir a esta situação. Não, mas foi uma situação que no final nós começámos todos a rir. Claro. Ao fim, então eu estava a tocar enquadrado com a banda.
Eu não ia estar aqui armado Tinha que instigar o touro, não é? Pois é, E o som do trompete era ele que eu tinha que instigar. O homem tinha que. O touro não, estava. E ele é que deveria estar mesmo calmo a torear o coisa com o som da banda, não era com o da trompete, não era? Pô, Sr. Rufino, tinha que tocar mais forte, lá está, tinha que ter alma. Exato. E tinha que fazer parte de uma banda que fosse todos os dias ou todas as semanas à tourada. Claro, eu não estava habituado a nada daquilo, porque é lógico, eu não estava habituado. Mas essa história foi muito engraçada. O toureiro pedir ao Sr. Rufino para... Toca! Toca com aquele que ia. Toca, mas era forte. Claro. Dá e alma. Claro. E mais histórias curiosas já de ter? Eu fui sempre uma pessoa também muito calminha. Também não tenho assim aventuras capazes de me poder rir de mim próprio. Percebe? Sim. Portanto, não tenho assim grandes histórias dessa natureza. E um momento difícil O momento difícil foi... São coisas tristes que às vezes não deviam acontecer. Numa festa qualquer, a banda tinha horas para... fez um intervalo e depois tinha horas para recolher, para dar continuidade ao concerto. E eu tocava primeiro trompete e o meu primo dirigia a banda. Novito, não é? E eu aguardava que subir em último lugar, porque eu ficava mesmo ali no final da escada, ficava ali, portanto, os outros tinham que entrar, os coretos são, portanto, um pouco atrofiados, não é? Sim. As pessoas para ir para o meio e para o final, para a percussão e tal, tinham que passar todos para depois eu entrar e não prejudicar ninguém, porque eu ficava sentado ali mesmo à porta da entrada do coreto. E eu subi e um músico deu-me um bufetão do caraças. Só esta hora, já devia estar cá dentro, não sei o quê, porque eu era pequenito. Mandou-me cá um bufetão. E eu fiquei assim um bocado choroso e a tremer, enervado, por o que sucedeu. E o meu primo deitou-me a mão assim ao ombro e disse: acalma-te um bocadito. E eu ia tocar a dedicação, um tema de André Moreira, um tema qualquer, e tem um solo. E o homem não queria já meter aquilo. E eu disse: não, mete que a gente vai fazer. Mas foi um momento triste, foi a única pessoa que me fez uma desfeita doida. Eu fui sempre uma pessoa muito cumpridora, horários e tudo. Sim. Eu só estava fora do coreto para deixar passar as pessoas para entrar, os colegas todos, porque eu subia e sentava-me logo na entrada. Não ia estar ali sentado a andar a arrumar para eles passarem. Claro. Estava a auxiliar para que toda a gente sentasse. E tinha que idade nessa altura? Devia ter 16, 17 anos. São essas coisas marcam muito, não é? As tais pessoas já ultrapassadas. Ele já tinha pai 60, o velhote, e queria dominar a gente jovem. Claro. Encontrou uma forma errada de fazer isso. Exatamente. É que se ele dizia: devias ter chegado mais cedo e tal. E eu dizia: eu cheguei a horas, só que não subi por causa de dar passagem a toda a gente. Claro. Explicava o motivo de eu ainda estar embaixo do palco para depois subir mesmo na hora. O maestro colocou a estante, colocou tudo, e a partitura, e eles sentaram-se, e alguns ainda não estavam sentados, e eu subi e o senhor mandou-me cá um bufetão terrível. E eu, pronto, olha, aguentei. Essa foi a coisa mais triste da minha carreira musical. E consegui fazer o solo. Fiz direitinho e tal. Pronto. Recordar também é viver, não é? E já recordou aqui 3 episódios bastante distintos.
mas a vida é mesmo assim, não é? A vida tem momentos engraçados, Sim, sim, sim. momentos marcantes. Sim, sim. E só assim é que a vida também depois é lembrada. Claro. Os momentos bons e os menos bons. Claro. Não houve desastre nenhum. Pois, sim, ainda está aqui, não é? Bom, exatamente. Os bons e os menos bons. Portanto, não tem problema nenhum. Maravilha. Senhor Rufino, eu de veras sinto-me feliz por estar aqui, ouvir as suas histórias, por conversar com uma pessoa tão lúcida. Esse também é o papel da Associação Portuguesa do Trompete, que é ir aos lugares, ouvir as pessoas. Ao encontro das pessoas com grandes vivências. Isso é muito importante, porque precisamente por isso, porque há pessoas, esses jovens talvez não saibam que o professor teve um professor que é o professor Rufino, não é? E falar sobre estas personagens, porque antes de chegar aqui já havia muita gente para trás, não é? Já. Muita gente que construiu esse caminho para que hoje nós possamos pisar nele de maneira consistente. Por isso, em nome da associação, todos nós somos muito gratos ao trabalho que prestou. E agora, para terminarmos a entrevista, quais são os seus planos para o futuro? Olhe, viver, estar por cá, ajudar o quanto me for possível. Não desistirei enquanto eu puder, eu estarei sempre a ajudar a fazer aquilo que eu devo. Não tenho outros propósitos que não seja ajudar. E foi assim que eu vivi e é assim que eu quero viver. Maravilha. E um desejo ou um desafio que queira pôr para a Associação Portuguesa do Trompete? Olha, ela com certeza que tem muita gente boa e que outros que venham adicionar-se a essa gente boa para fazer com que a associação seja realmente mais forte e motivante para poder realmente realizar um trabalho a que se propuseram. Muito obrigado. Eu é que agradeço porque nós todos temos que auxiliar uns aos outros e as nossas palavras e as nossas experiências ajudarão outros que cheguem cá. Precisamente isso. Então, muito obrigado. Espero que vocês desfrutem muito desta conversa e até já. Tchau, tchau. Bubu Rufino, gostamos muito de ti!